Colossenses capítulo 2, verso 5. O apóstolo Paulo diz assim: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Eu quero ler o mesmo texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo externando alegria. Essa alegria, ela acontece mesmo à distância, quando ele diz, ainda que ausente quanto ao corpo, mas presente em espírito, e não está falando de nenhum tipo de projeção astral. Ele está falando da responsabilidade que tinha de acompanhar as igrejas mesmo à distância. O Novo Testamento nos mostra, por exemplo, Paulo e Barnabé liderando uma equipe missionária, plantando igrejas em muitas localidades diferentes, e eles tinham que acompanhar essas igrejas mesmo sem poder estar o tempo todo em cada lugar. Então, algumas visitas aconteciam de tempos em tempos, mas mesmo no intervalo das visitas havia necessidade de respostas, de direcionamentos que precisavam ser dados à distância. Hoje em dia nós temos uma facilidade enorme, tanto na comunicação como na locomoção. Eu consigo com regularidade, num sábado à noite, pregar no norte, no nordeste do país, e o domingo de manhã eu já estou aqui em Curitiba. Eles não tinham essa facilidade de locomoção. Os transportes eram limitados, as distâncias precisavam ser cobertas dentro de um processo lento, eles não tinham a facilidade de comunicação. Hoje em dia a gente consegue estar numa videoconferência com gente do outro lado do planeta, numa facilidade enorme. O único recurso que eles tinham à distância eram as cartas. E é esse nível de acompanhamento que o apóstolo Paulo tinha com aquela igreja, mas ele mostra que mesmo fisicamente longe, isso não significava que o coração não estava envolvido, não significava que não havia um compromisso com o cuidado deles. Então, ao usar essa declaração, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, ele mostra, eu não deixo de participar da vida da igreja, eu não deixo de me inteirar do que está acontecendo. E ele diz duas coisas que eu tenho verificado em vocês e que me dão alegria. A primeira delas, ele diz, verificando a vossa boa ordem. Na NVI isso foi traduzido, ver como estão vivendo em ordem. E a segunda, ele diz, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O apóstolo, na condição de um líder espiritual, demonstrar alegria pela firmeza na fé, eu acredito que está dentro daquilo que cada um de nós poderia esperar. A gente imagina, é o seu cuidado, é o seu trabalho, é a sua responsabilidade, ajudá-los a estar firme na fé, e a constatação da firmeza na fé, obviamente, precisava trazer alegria ao coração dele. Mas o que me surpreende nesse texto é que o apóstolo Paulo coloca um outro motivo de alegria, e ele o põe exatamente no mesmo patamar que está firme na fé. Ele diz, é ver a vossa boa ordem. Ou, como lemos na NVI, é ver como vocês estão vivendo em ordem. E é justamente nesse outro motivo de alegria do apóstolo Paulo, que ele põe no mesmo patamar de importância e realização e gratidão a Deus, de encontrar na vida desses irmãos da igreja de Colossos, que eu quero que a gente possa dar um pouco de atenção hoje. Eu quero falar sobre ordem, e o tema da minha mensagem hoje é colocando a vida em ordem. E a primeira coisa que eu quero que você possa compreender é que a razão pela qual o apóstolo Paulo demonstra tanta alegria em vê-los andando ou caminhando em ordem, não é apenas porque ele era alguém exageradamente metódico, fanático por ordem, mas o apóstolo Paulo sabe que isso afetaria também a própria fé, a própria relação deles com Deus. Nós já temos demonstrado, ensinando em outras áreas, que quando algumas áreas da nossa vida sofrem desordem, isso vai afetar também a nossa relação com Deus. Mencionamos na mensagem da semana passada que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé. Ou seja, uma casa em desordem
dentro do padrão de Deus para os relacionamentos, significa que a fé, a relação com Deus também será afetada. Então, embora Paulo esteja falando de duas coisas distintas, são duas coisas que em algum momento elas se encontram e elas se misturam. E o primeiro fundamento que eu quero estabelecer aqui na nossa meditação, nesse tempo de ensino da palavra, é que Deus é um Deus de ordem. Isso reflete aquilo que Deus é. Quando você olha para a criação, você vai perceber essa capacidade de Deus de trazer e de estabelecer ordem. Por exemplo, em Gênesis 1, no versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia, nós lemos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Esse ponto ali faz toda a diferença. Próximo versículo e declaração: e a terra era, ou de acordo com alguns estudiosos, a tradução deveria ser: e a terra veio a ficar, ou a terra estava sem forma e vazia. A razão de fazer uma distinção e dizer que há um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2 é que o livro de Isaías declara que Deus não criou a terra para ser um caos. Deus não teria feito céus e terra simplesmente para ser um caos. Isso faz com que surjam muitas especulações do que aconteceu entre o versículo 1 e o 2, de quanto tempo está empreendido ali. Alguns estudiosos tentam sugerir a possibilidade de que um cataclisma teria ocorrido. Mas algo que eu aprendi desde a minha adolescência, o que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Agora, independente do que possa ou não ter acontecido, a partir do versículo 2 nós temos uma reorganização do mundo criado. Separação de águas, separação da porção seca e das águas, separação do firmamento. Deus está organizando aquilo que existe e não apenas criando. E nós percebemos não apenas que etapa após etapa há uma progressão, mas nós percebemos a maneira como Deus está tentando trazer ao nosso mundo uma característica do mundo dele: ordem. Aliás, nós precisamos entender que a oração que Jesus nos leva a fazer, na chamada oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus, mostra a intenção de Deus de que o mundo dele interfira no nosso, de que aqui nós possamos viver um reflexo do que ele tem. E Deus é um Deus de ordem. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 40, dá uma olhadinha lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. A palavra de Deus diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Essa declaração de que tudo deve ser feito, não apenas com decência, mas com ordem. Aliás, essa palavra aqui traduzida como decência é a palavra grega esquemonos, e talvez uma outra opção de tradução, além de decência, de algo que é feito decentemente, é algo que é feito apropriadamente. Se você olhar o contexto, o apóstolo Paulo está tentando trazer ordem a respeito do funcionamento dos dons do Espírito Santo na igreja. E ele mostra que essa ordem não tem a ver necessariamente com a parte de Deus. A ordem é algo que precisa ser instalado no nosso mundo, no nosso aspecto, naquilo que diz respeito a gente, nós, os seres humanos. Então ele está falando sobre o fluir dos dons. E no capítulo 14 ele diz: falem os profetas, 2, no máximo 3. Ele diz: os demais apenas julguem. Se a outro for revelado algo, o primeiro agora cale, dê a vez para o outro. Ele está mostrando como os dons deveriam operar. Ele diz: se não houver intérprete na igreja, então em vez de falar em línguas, ele diz: fique calado e fale consigo e com Deus. No versículo anterior ao que lemos aqui, o 40:39, ele diz: não proibais. Ele está dizendo: nós não estamos tentando eliminar, nós estamos tentando trazer ordem. Se existe interpretação, falar em línguas deve ser uma manifestação pública para todo mundo. Senão nós vamos ter uma ordem e um padrão dentro do culto. A pessoa fala com ela e com Deus e não interfere no andamento da reunião. E quando ele diz tudo deve ser feito apropriadamente e com ordem, ele está falando mesmo do ambiente de culto, mesmo do ambiente de edificação. Por quê? Isso reflete algo do coração de Deus. Ele não diz apenas que nossos cultos deveriam ter ordem. Ele diz tudo deve ser feito apropriadamente e com ordem. Porque nós precisamos entender que Deus é um Deus de ordem. A gente enxerga isso não só na criação. Na hora em que Deus começa a revelar a Moisés o propósito dele a respeito do tabernáculo que seria levantado.
Deus dá detalhes minuciosos sobre cada área de funcionamento do tabernáculo, sobre cada tipo de mobília. Não era apenas como deveria ser construído. Deus determina exatamente a maneira como aquele tabernáculo deveria ser desmontado, transportado e novamente montado. Mesmo na hora do transporte, a tribo de Levi, de acordo com as suas famílias, cada um tinha a sua função. Em tudo aquilo que nós podemos olhar Deus apontando numa direção onde Ele diz, eu quero que seja feito dessa forma, nós vamos encontrar esse padrão de ordem. Então nós precisamos reconhecer que Deus é um Deus de ordem. Você pode dizer amém? E nós vamos perceber vários textos da palavra de Deus, onde Ele nos mostra a intenção dEle de que essa ordem que Ele tem manifesta possa afetar o nosso mundo. Eu vejo uma figura muito simbólica, eu não quero usar isso com peso doutrinário, mas acredito que no mínimo ilustrativo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, diz lá o Evangelho de João, capítulo 20, que quando os apóstolos chegam no túmulo, Maria Madalena vem, olha, eu não sei onde puseram o corpo do nosso Senhor. E a Bíblia diz que Pedro e João correm para lá. E eles constatam que de fato o corpo não está lá. Mas a Bíblia diz que eles constataram que os lençóis que envolviam o seu corpo estavam lá. E aí nós precisamos entender um elemento cultural. A nação de Israel, antes de ir para Canaã, como Deus prometeu, para a terra prometida, como Deus havia dito a Abraão, eles moraram por mais de 400 anos no Egito. Isso não era exclusividade do Egito, mas como em muitos outros lugares dos povos antigos, eles praticavam, na hora de enterrar alguém, o que nós podemos chamar das técnicas de embalsamento. Eles tinham o que no mais alto e refinado nível era o que hoje conhecemos como mumificação. Mas existia algo generalizado aplicado para quase toda pessoa que seria enterrada, que eram as técnicas de embalsamento. Agora, a Bíblia diz que como tiveram que sepultar Jesus rapidamente, não puderam colocar as especiarias para completar o processo. Então ele é enrolado num lençol e é colocado lá. No domingo de manhã, quando as mulheres constatam a sua ressurreição, elas na verdade estavam indo para terminar o processo. Agora, ele está enrolado num lençol. E quando a Bíblia fala de um lençol, você não pode imaginar o lençol que você usa para dormir, que apenas se cobre. Eles literalmente enrolavam todo o corpo. Isso facilitava, inclusive, a locomoção e o transporte daquele corpo na hora do sepultamento. Em João 11, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou Lázaro, e da porta da caverna, do túmulo, Jesus dá ordem, Lázaro sai para fora. A Bíblia diz que quando Lázaro saiu, a ordem que Jesus dá é a seguinte, desatai-o e deixai-o ir. O que é o desatai? Ele está todo enrolado, eu fico tentando imaginar como foi que saiu. Ele está todo enrolado naquele lençol. E o Senhor Jesus está dizendo agora ele tem que ser liberado. Agora, com isso em mente, eu quero que você imagine que quando Pedro e João entram, eles percebem que aquele lençol, o que se tivesse o processo todo levado, sido levado até o fim, a gente poderia chamar de um verdadeiro casulo, ele está lá. Ou seja, não é alguém que veio e roubou o corpo simplesmente saiu dali de dentro. Agora, no Evangelho de João, no capítulo 20, esse texto que eu estou citando está do versículo 5 a 7, se você for rápido de endereço. A Bíblia faz uma declaração, ao meu entender, importante. Fala de Pedro chegando e diz, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou, perdão, esse é João 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. O texto diz assim, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Interessante, tem uma tradução que diz que estava deixado à parte, mas a palavra traduzida deixado, ela fala de algo dobrado, de algo enrolado cuidadosamente. O que nós percebemos é que mesmo naquilo que envolveu o corpo do Senhor, a parte que envolvia o rosto e a cabeça, está no canto bem dobrado e organizado. O resto dos lençóis que o envolveram foram deixados exatamente como estavam. Se por um lado a Bíblia está tentando dizer que ele não teria como ter sido tirado de dentro e deixado daquela, os lençóis terem sido deixados daquela forma, que era uma constatação da ressurreição. Por outro lado, eu vejo um elemento simbólico. Aquilo que envolve a sua cabeça estava dobrado em ordem. O que envolvia o corpo, não necessariamente.
A Bíblia fala de Jesus como cabeça da igreja, fala de nós como a igreja sendo o corpo. E nós podemos dizer que o estado desses lençóis seria um reflexo do que nós encontramos. O que está ligado à cabeça ainda tem ordem. O que está ligado ao corpo, não necessariamente. Mas Deus não quer que o seu corpo permaneça em desordem. Ele quer que a sua ordem interfira no nosso mundo. Ele quer que a sua ordem entre nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Agora, quando a gente entende isso, que o desejo de Deus, desse Deus de ordem, é trazer ordem ao nosso mundo, nós vamos começar a perceber a preocupação que os apóstolos demonstravam em relação a várias áreas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1 e no versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Aqui ele diz: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Outra versão diz o que ainda faltava. Outra versão diz as coisas que não estão. Bem como em cada cidade constituísse presbíteros. As epístolas de Paulo, tanto a Timóteo como a Tito, são o que normalmente nós chamamos de epístolas pastorais. Em boa parte delas, nós vemos a preocupação de uma conversa de líder, para que houvesse organização nas igrejas. E nós citamos na semana passada, quando falei de transferência de responsabilidade, a preocupação de Paulo orientando Timóteo, dizendo, olha, se houver viúvas nas famílias, aquelas que têm filhos, têm netos, devem cuidar delas, isso não deve ser transferido para a igreja, para que não haja sobrecarga. Nós percebemos nessas instruções sempre a mesma linha de pensamento. Deus tentando trazer ao nosso mundo, seja a nossa vida pessoal, aos nossos cultos, ao funcionamento das nossas igrejas, Deus quer trazer ordem. Ele diz, eu te deixei em Creta, ele está dizendo para Tito, para que você, ao permanecer na ilha, pusesse em ordem as coisas restantes. O que ele está dizendo? Não significa que está tudo uma bagunça. Não significa que estava tudo desordenado. E a gente precisa ter sempre uma perspectiva correta. Porque alguns, às vezes, têm esse tipo de atitude. Você não pode apontar uma área que precisa ser ajustada ou arrumada, que a reação dele é, pô, parece que nada está bom. Não, querido, não é que nada está bom, mas não é tudo que ainda está bom. E você pode ser levado a um nível melhor do que aquele que você alcançou. Nós precisamos ter a perspectiva de que, por mais que a ordem de Deus já tenha entrado na nossa vida até um certo ponto, tem espaço para melhorar. Por favor, diga amém. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há uma progressividade. E essa organização do nosso mundo também tem que ser progressiva, também tem que crescer. Ele não está dizendo a Tito, olha, esse negócio está uma bagunça, não tem nada em ordem. Nós não temos um Paulo, né, do lado de cá absurdamente exigente, de quem possa dizer, olha, o cara nunca está contente, nada nunca está bom para ele. Não é isso que está sendo dito. Mas ele diz, tem coisas que ainda precisam ser colocadas em ordem, e essa foi a razão pela qual eu te deixei aí. O processo de ordem tem que ser, ou de organização, tem que ser levado até o fim, até que se complete. Quando nós percebemos isso, algo começa a ficar claro. Essa ordem de Deus, ela não vai entrar no meu e no seu mundo sem a nossa participação. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas Deus envia o profeta Isaías com a mensagem ao rei Ezequias. Deus diz, põe a sua casa em ordem. Deus está dizendo, a responsabilidade de fazer isso é sua, não é minha não. Mas nós precisamos nos abrir para que a ordem de Deus possa entrar no nosso mundo. E o início do processo, eu quero tentar ser o mais claro e prático possível hoje, ele dá início quando nós entendemos não só a importância de que o Deus de ordem traga ordem para a nossa vida, mas quando nós entendemos a importância de avaliar como está a nossa vida, como está o nosso mundo. Abra, por favor, sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. O exemplo que eu vou usar aqui envolve a ceia do Senhor. E como hoje é o dia onde logo depois da palavra nós vamos passar a ceia, eu quero aproveitar para usar a ilustração e para te ajudar a pensar de forma correta aí antes do momento de cearmos juntos. Em 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então ele define qual é o propósito dessa ceia memorial. Ele diz que em memória dele, a ceia memorial. É uma recordação da aliança firmada. É uma recordação da obra que Jesus fez. Então no momento em que se participa do pão, se recorda que o corpo dele foi moído por nós. No momento em que se participa, né, do fruto da vide, bebendo ali o suco da uva, se recorda o sangue dele derramado por nós. Agora, esse é o momento de recordar e celebrar o quê? A redenção dos nossos pecados. Com isso em mente, vamos continuar lendo, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele fala sobre participar da mesa do Senhor de modo indigno. O que é participar da ceia, da comunhão, da mesa do Senhor de modo indigno? Obviamente, ele está falando a respeito de pecado. Irmão, a palavra de Deus, ela fala que a gente celebra num momento como esse o perdão dos pecados. Agora, faz sentido celebrar um sacrifício que custou tão caro, um preço tão elevado, a gente celebrar e dizer que tem gratidão, enquanto nós celebramos, fazemos isso em pecado. Você cuspir na cara do Senhor. É dizer, olha, o valor que eu dou ao que o Senhor fez é exatamente esse, nenhum. Não importa o quanto custou para você tentar me tirar do pecado. Eu estou confortável aqui e sem desejo nenhum de sair. Agora, a Bíblia diz, essa pessoa será réu do corpo. Porque quando nós não ajustamos algumas coisas na nossa vida, durante uma fase de ignorância, Deus trata de uma forma. Quando deliberadamente nos recusamos a deixar a ordem de Deus entrar no nosso mundo, isso nos leva para um outro lugar que se chama juízo. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está dizendo, a oportunidade que Deus dá a cada um de se julgar a si mesmo é para que não seja julgado pelo Senhor depois. Então, quando ele diz, examine-se o homem a si mesmo, a Bíblia está falando de um ato contínuo, onde a gente se avalia, onde a gente se julga, para que, se não permitirmos a ordem de Deus estar instalada no nosso mundo, para que a gente não venha a ser julgado por ele depois. A Bíblia mostra que esse é um assunto sério, que a ceia do Senhor não é um mero ritual. Agora, quando a Bíblia fala sobre não participar de modo indigno, existe uma atitude, e eu vejo isso sendo praticado em muitas igrejas, desde que eu me entendo por gente, que é mais ou menos assim, chega o dia da ceia, o camarada olha para a vida dele, não estou bom, não estou bem, minha vida não está em ordem. Aí sabe o que ele faz? Ele diz, então eu não posso cear, porque se eu cear de modo indigno, eu vou ser julgado. Irmão, você não vai ser julgado por tomar ceia de modo indigno. Você vai ser julgado se ficar de modo indigno com ou sem ceia. O que traz juízo é a desordem, é o pecado. Não é a mistura de ceia com o pecado simplesmente. Então, se você olhar a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Qual é o propósito do exame? Não é o cara dizer, não estou com a vida direita, então não como. Irmão, não tem lugar nenhum da Bíblia que sugira que não é para comer ou que os líderes deveriam proibir alguém. Tem igreja que não, fulano não pode cear. Eu não enxergo em lugar nenhum da Bíblia isso. Irmão, a Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas. Essa ele nem terceirizou. E aí Jesus lhe ofereceu a ceia. Se você parar para pensar, irmão, se tinha um cara que não podia tomar ceia, era o Judas com o próprio Satanás no corpo. E Jesus não negou a ceia. Porque, em primeiro lugar, não é o líder que decide quem ceia e quem não. O exame deve ser feito por cada pessoa. Mas o propósito do exame também não é se excluir da ceia. É consertar o que quer que seja que precisa ser consertado para que, então, a pessoa possa participar da ceia. O que Deus está dizendo que o propósito desse autoexame é nos manter nos trilhos, nos eixos. É nos manter refletindo a ordem de Deus na nossa vida.
E nós só podemos permitir isso se estamos constantemente nos avaliando, nos policiando e permitindo que essa ordem se instale no nosso mundo. A ordem divina não vai invadir a minha e a sua vida, a menos que a gente se abra. E essa abertura começa de um reconhecimento de que nós precisamos da ação e da intervenção de Deus. Você já parou para pensar por que a Bíblia destaca ser tão importante o congregarmos? Por exemplo, porque semanalmente vocês estão aqui ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, para depois, durante a semana, ainda sentar na célula e discutir a aplicação disso. Irmão, se a gente estivesse pensando só em aprendizado, acredito que a gente teria soluções, talvez até melhores. Mas a razão pela qual funcionamos assim, desde que a igreja existe, é revelado na Bíblia com um propósito. Abre comigo lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, nos versos 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. Ele diz, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E diz, a razão pela qual a gente não pode deixar de congregar, de estar junto, é porque a gente precisa ajudar um ao outro. E esse ajudar um ao outro não é só o admoestar, o chamar a atenção do verso 25. Antes de falar sobre chamar a atenção do outro a respeito daquilo que é negativo e precisa ser consertado, ele fala a respeito de um incentivo em relação àquilo que é positivo. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. A Bíblia está dizendo que o tempo todo a gente tem que se encorajar, isso mesmo, que nós vamos buscar mais a Deus. Nós vamos orar mais, nós vamos enfiar a cara na Bíblia, na palavra de Deus. Nós vamos servir as pessoas, nós vamos andar em amor e perdão. A gente tem que estar o tempo todo se encorajando. Mas ao mesmo tempo, quando a desordem começa a se instalar na vida de um, a gente também precisa se admoestar. Porque a ideia de Deus é que não apenas eu faça o autoexame, mas além de cuidar de mim, eu incentive, eu ajude e até corrija outros. O que Deus está tentando? Que a gente tenha um estilo de vida que nos faça permanecer no trilho, refletindo a ordem dele para as nossas vidas. Quando a gente começa a entender a coisa nessa perspectiva, que ele tem muito mais a ver do que só aprender a respeito de algo. Não me adianta apenas saber o que a palavra de Deus diz sobre família. Eu preciso constantemente avaliar se a minha família está refletindo aquilo que Deus diz sobre a sua vontade, a ordem dele para o plano familiar. Não adianta apenas eu saber o que a Bíblia diz a respeito de finanças. Eu preciso o tempo todo avaliar se o meu estilo de vida financeira está refletindo a ordem do plano de Deus ou não. E se a gente vive um estilo de vida de autoavaliação e de ajudar uns aos outros, cada possibilidade de sair ou cada resvalada do caminho, nós podemos arrumar. E nós precisamos entender que Deus quer que isso seja parte do nosso estilo de vida. Mas para isso, querido, a gente precisa se avaliar de forma sincera. A Bíblia diz, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 23, a Bíblia fala a respeito de Efraim, fala de um momento duro, difícil da sua vida, um momento onde havia realmente muita dor. E o texto diz, 1 Coríntios 7, 23, depois, falando de Efraim, coabitou com a sua mulher e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. A Bíblia diz que ele reconhece que as coisas iam mal na sua casa. E de tempos em tempos, querido, a gente precisa de uma constatação, mesmo que não seja a mais gostosa, mesmo que não seja tão prazerosa, mesmo que ela seja até dolorosa, de reconhecer que as coisas não estão como deveriam estar. Porque se não existe o reconhecimento de que as coisas não estão como deveria, Deus também não pode interferir para nos ajudar. Irmão, essa é a mensagem do Evangelho. Começa com arrependimento, é a constatação de que eu fiz errado e de que eu preciso de Deus para consertar. Agora, eu olho para muitas pessoas e eu vejo a incapacidade, desde não se examinar, desde não permitir que outros admoestem e falem. E além do autoexame, querido, eu gostaria de dizer que a gente também precisa do exame do auto. Lá nos Salmos, Salmo 139, 23 e 24, nós lemos o salmista orando, sonda, meu Deus,
e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos continuamente nos expor à ação de Deus e do Espírito Santo, para que aquilo que está dentro de nós possa aparecer, possa surgir, a desordem, ela precisa ser denunciada, ela precisa ser reconhecida, para que a ordem de Deus se instale. Agora, a minha pergunta, você tem o hábito de avaliar a sua vida? De se questionar de tempos em tempos, como está a minha vida devocional? Como está o termômetro da minha paixão pelo Senhor Jesus? Porque quando o primeiro amor, querido, abaixa, Deus vai cobrar isso. E nós precisamos ter a sensibilidade de, em cada área, enxergar como estamos indo, se estamos avançando ou se estamos retrocedendo. Nós precisamos ter a capacidade de descobrir como as coisas estão em cada área da nossa vida. Porque sem esse reconhecimento, Deus não pode entrar com a ordem dele. Agora, algo que eu e você precisamos entender a respeito dessa entrada da ordem de Deus nas nossas vidas. Abra, por gentileza, sua Bíblia comigo, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Ele não diz eu acho que, ele não diz eu penso que, ele não diz na minha opinião, mas ele diz assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta vem com uma palavra da parte de Deus. E é algo que eu e você precisamos entender. O que traz ordem no nosso caos. O que permite que a ordem do plano divino se instale no nosso mundo é a palavra de Deus. Isso começa lá em Gênesis capítulo 1. Em todo o processo que nós vemos, onde Deus está estabelecendo ordem, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação, e houve separação. A palavra é aquilo que pode trazer ordem no caos. Por favor, diga amém. E se tem algo, querido, que pode alinhar as nossas vidas, é justamente a palavra de Deus. Agora, nós precisamos aprender a viver pela palavra de Deus. Não adianta Deus tentar trazer na minha e na sua vida a palavra que vai provocar a ordem se nós não a acolhemos, se nós não a recebemos. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: vocês acolheram a palavra, vocês a receberam. Tiago escreve e diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Precisa haver essa receptividade de dizer: a minha vida será pautada pelo que Deus diz. A minha vida será determinada pela palavra de Deus. A minha sua atitude ao chamar Jesus de Senhor tem que ser a de obedecê-lo em tudo. Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faço o que eu mando? A palavra dele tem que ser a última palavra na minha e na sua vida. Ela não apenas revela qual é o padrão da ordem, é ela que, ao entrar, estabelece a ordem de Deus na minha e na sua vida. E Paulo está dizendo: olha, eu fico feliz de ver não só a fé de vocês firme, lá no nosso texto inicial de Colossenses 2,5, mas também que a ordem aí. Por quê, querido? A fé pode estar sendo tocada, se firmando por um processo, e nós podemos não estar cooperando com outro processo de Deus, que é o de estabelecer ordem. Por exemplo, a Bíblia diz: aquele que antes roubava, esse antes está falando antes da conversão, agora não roube mais. Ele pode ter se convertido, a sua fé pode ter se firmado, mas se ele continuar praticando os negócios ilícitos, essa desordem vai afetar a fé dele. Quem está entendendo, diga amém. Paulo escreve a Timóteo e diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que incrédulo. A desordem familiar vai afetar a firmeza da fé. Então, essas coisas, elas coexistem. A ordem e uma fé firme. Uma relação com Deus. Então, o casal se converte, encontrou Jesus. Que alegria, nossa vida não é mais a mesma. Mas estava apenas amaziado, ajuntado, sem ter regularizado isso pelo casamento. Ele precisa agora entrar no processo de ordem. Minha casa precisa ser arrumada e refletir o bom senso da fé que eu estou professando. Ou, camarada se converteu, tinha um estilo de vida que devia para Deus e o mundo, e nunca pagava ninguém, nem Deus nem o mundo. Agora encontrou Jesus, que alegria, que fé, ok, mas
essa vida precisa de ordem. Quem está entendendo, diga amém. Querido, por que nos preocupamos em ministrar a palavra, em aplicá-la nas células, os grupos onde a gente quer oferecer cuidado mais próximo a todo mundo? Porque nos preocupamos em dizer que acreditamos no acompanhamento e discipulado pessoal, porque a ideia e o projeto de Deus é que a nossa vida reflita a sua ordem. E nós precisamos, querido, de ajuda, tanto para receber como para aplicar a palavra de Deus no dia a dia. E o nosso coração precisa estar aberto à ação de Deus, aos seus processos, para que a gente viva o que Ele tem de melhor. Mas vamos olhar aqui para o que Ele fala a Ezequias. Algumas coisas. Quando Deus diz, olha, põe sua casa em ordem, porque você vai morrer. Em primeiro lugar, Deus está dizendo, colocar ordem nesse negócio não é responsabilidade minha, é sua. Senão Deus não está dizendo, coloca você em ordem. E é o que eu e você precisamos entender, que botar a nossa vida em ordem, o nosso mundo em ordem, é nossa responsabilidade. Isso não pode ser transferido para Deus. Por favor, diga amém. Outra coisa que eu aprendo olhando isso aqui, é que muitas vezes, em vez de obedecer, Deus está dizendo, olha, você tem que colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. A Bíblia diz, é uma enfermidade mortal. Deus está dizendo, você não vai durar, arruma logo que o tempo é curto. Mas aí se você olhar aí a partir do versículo 2, a Bíblia diz, então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo, a Bíblia diz que ele chorou muito. No fim do versículo 3. Por que chorou? Porque não queria morrer. Nas minhas contas, Ezequias tinha 39 anos de idade quando Deus deu essa palavra para ele. Porque nesse dia, ele ora, chora, Deus diz, tá bom, vou te curar e vou te dar mais 15 anos de vida. A Bíblia diz que ele morreu com 54. Se você subtrair dos 54 os 15 anos de bônus, ele está com 39. Irmão, ninguém no estado emocional e racional saudável com 39 anos de idade, está querendo morrer. Digo em nome do sindicato, de quem já cruzou a linha dos 40. A gente tem a sensação de que agora vai começar a construir. Ele entra em desespero e não quer morrer. Aí o que ele consegue? Ele consegue uma sobrevida, mais 15 anos. Mas porque ele conseguiu a sobrevida, de alguma forma ele decide não fazer o que Deus falou para ele fazer. Ezequias, põe sua casa em ordem, você vai morrer. Aí diz, o Senhor me deu mais 15 anos, não vou morrer. 3 pontinhos era, não tem que me preocupar em colocar a casa em ordem. Ou talvez ele pensou, tenho muito tempo para fazer isso. Mas a verdade, querido, é que ele não fez, nem na hora que Deus falou, e nem ao longo daqueles 15 anos. Segundo Crônicas 32, 24 e 25, diz que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Orou ao Senhor, o Senhor o curou. Mas o verso 25 diz, mas Ezequias não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fez. Deus do lado de cá está dizendo, Ezequias, põe sua casa em ordem. É o que eu quero de você, a minha vontade, o meu pedido para você. Ele do lado de cá diz, mas o Senhor está pedindo para eu botar a casa em ordem, porque eu vou morrer, eu não quero morrer, por favor, me cura, me dá mais tempo, dá uma sobrevida. Deus diz, tá bom, vou te ouvir, vou te dar o que você quer. Ganhou mais 15 anos. Ele diz, já que eu ganhei o que eu quero do Senhor, não preciso te dar o que o Senhor quer. Agora a pergunta é, quando a gente apresenta esse teatrinho dessa forma, soa bem ridículo. Mas a pergunta é, quanto na minha e na sua vida nós não estamos fazendo a mesma coisa? A Bíblia fala de gente fraca, doente, morrendo antes da hora, porque está sendo julgada pelo Senhor. O camarada vai lá, ora, chora, Deus, por favor, me cura, me sara, me dá mais tempo. Deus diz, vou usar de misericórdia. Mas ele ganha uma sobrevida e não arruma aquela área que está trazendo juízo. Ele resolveu o seu problema? Não, ele ganhou tempo. E muitos de nós fazemos isso. Casamento está ruim, vamos levantar. A beira separada, vamos dar uma melhorada. Ganhou uma sobrevida, daqui 15 anos a gente morre. A gente vai fazendo isso em muitas áreas, querido. E a responsabilidade de colocar em ordem é nossa, não é da parte de Deus. Agora, essa frase, quando Deus diz, põe em ordem a sua casa, ela pode ser melhor entendida através de um outro texto. Vá comigo lá para Gênesis 18, 19, que é quando Deus revela a razão pela qual escolheu Abraão, o patriarca. Eu quero que você veja algo interessante. E aqui nós vamos encerrar. Ele diz, porque, está falando de Abraão, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Você pode repetir isso? Guardem o caminho do Senhor. Deus diz, e pratiquem a justiça e o juízo. Agora, por que Deus está dizendo isso? Para que o Senhor faça aviso sobre Abraão, que tem falado a seu respeito. Deus está dizendo, Abraão, eu te prometi algo. Mas para que o que eu estou dizendo se cumpra, você tem que fazer algo.
Qual é a sua responsabilidade, Abraão? Ordene a seus filhos e a sua casa depois de si. A palavra aqui traduzida, ordene, no original hebraico, é a palavra hebraica tsavá. Significa ordenar, mandar, decretar, dar ordens. Por que eu estou fazendo menção de que esse é o significado da palavra? Porque lá na frente, quando chegamos em 2 Reis, o texto que nós lemos antes, e Deus fala, manda Isaías falar com Ezequias. A palavra que Isaías dá a Ezequias é tsavá. Ele não está dizendo põe a casa em ordem no sentido de arrumação. Ele está falando se posiciona para trazer uma palavra de comando que oriente a sua casa. Em outras palavras, o que Deus disse a Abraão, você tem que fazer, ordenar seus filhos, sua casa, guardar o caminho do Senhor, praticar a justiça e o juízo, não era exclusividade de Abraão. Deus está dizendo que cada geração precisa estabelecer a entrada da ação da palavra de Deus no coração da sua casa e da sua família. Porque a única coisa que traz ordem, querido, é a ação da palavra de Deus. Então Deus não fala isso só com Abraão. Lá na frente, através de Moisés, em Deuteronômio, diz, pais, falem da palavra aos seus filhos, dentro de casa, ou andando pelo caminho, ao se deitarem, ao se levantarem, coloque por frontal diante dos olhos. Deus está dizendo, essa palavra tem que ser declarada, ela tem que ser vivida, tem que haver zelo por ela, tem que se andar por ela, tem que se orientar por ela. E nós precisamos entender que a única coisa que vai trazer a ordem de Deus no nosso mundo é essa palavra. Então não importa, querido, se você tem o sentimento que todo brasileiro tem na hora de pagar imposto. Principalmente olhando para a forma como os governos não só fazem o que deveriam, mas como pessoalmente muitos se beneficiam. Isso deixa qualquer um revoltado. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vai ver Jesus. O mesmo Jesus que diz, façam discípulos das nações, ensinem eles a guardar tudo que eu mandei. E ele vai dizer, dê a César o que é de César. Isso significa o quê? Que a ordem do nosso mundo precisa ser afetada de maneira prática por aquilo que ele declara. Agora, você pode estar firme na fé, mas vive na sua vida pessoal, nos seus negócios, em sonegação. Tem desordem no seu mundo, meu querido. Aí nós olhamos para tanta coisa que nas nossas vidas simplesmente nós vamos ganhando a sobrevida. Eu me lembro de uma ocasião. Era a terceira vez que eu estava com um problema sério nas costas. Eu chorando, clamando misericórdia, aplicando fé. E Deus me curou pela terceira vez, de um terceiro problema. A terceira vez o Espírito Santo falou comigo. Eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Eu entendi que aquilo era um ultimato. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por que perdeu mais de 50 quilos nos últimos anos? Foi porque eu não queria morrer. E eu percebi Deus dizendo, eu não vou fazer aquilo que é a sua responsabilidade. Mas alguns de nós, querido, a gente vai brincando, e daqui a pouco Deus intervém. Ganhei uma sobrevida, que nem Ezequias, mas a gente não arruma. Ganhei uma sobrevida, e a gente não arruma. Nós precisamos entender que a responsabilidade de deixar a ordem entrar no nosso mundo é nossa. Acatando a palavra, dizendo, eu vou zelar por ela, eu vou viver por ela. Quem está entendendo, diga amém. Agora, muitas vezes, querido, a gente nem avalia a nossa vida, nem sonda como deveria, por exemplo, as nossas finanças. Irmão, tem gente que toda hora está enrolado, toda hora precisa de milagre. Mas por quê? Deus não fez um milagre de provisão antes? Não. O camarada vive gastando mais do que ganha. Irmão, não tem milagre que dure. Porque ganha uma sobrevida, está com problema. Ganha uma sobrevida, está com problema. E o caos está instalado lá. Então Jesus diz, vai construir uma torre, senta e calcula se pode terminar, senão não faz. E nós precisamos organizar, seja a vida financeira, né, seja o cuidado da saúde, vida familiar, querido. Tem muito casal que não faz ideia do que pode estar acontecendo no coração do cônjuge. Tem muitos pais que não têm noção do que está acontecendo no coração dos filhos. Porque já não existe nenhuma linha de comunicação e nem a prática de um princípio bíblico de dizer, vamos checar, vamos examinar como estão as coisas, para ver se a ordem de Deus está sendo refletida ou não. Aí de tempo em tempo a gente tem um culto, tem um momento de Deus e ganha uma sobrevida. Mas isso não significa que a gente fez o que deveria fazer. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus alinhe e ordene o nosso mundo. Por favor, diga amém. Eu quero que você já fique em pé para parecer que está acabando essa primeira parte. Olhe para cá um instante. Em Provérbios 4, 26, a Bíblia diz, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados.
Nem todas as traduções apresentam esse versículo 26 como todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Algumas dizem todos os teus caminhos sejam retos, outras dizem todos os teus caminhos sejam seguros. Mas a verdade é que Deus está dizendo nesse versículo 26 que a gente tem que ponderar a vereda, o caminho dos pés. Eles, no mínimo, se a gente não for usar a palavra aqui, ordenados, tem que ser corretos. E aí no verso 27 de Provérbios 4, a Bíblia diz, não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. O que é o mal, querido? É quando eu e você colocamos o pé fora do caminho. Deus diz, pondera o caminho, é por aqui que você tem que andar. Quem determina o caminho? A palavra de Deus. Ela diz a maneira como eu e você devemos viver. Então, se a gente está toda hora avaliando a nossa vida, e eu vejo gente tentando se defender demais. Um camarada, agora o jeito que as igrejas estão falando, parece que o cara deu uma espiadinha no conteúdo pornográfico e já está perdido no inferno. Irmão, pode não estar perdido no inferno, mas já está pisando fora do caminho e está indo para lá. Nós precisamos ter o cuidado, querido, de entender que qualquer coisa fora do trilho que Deus estabeleceu é colocar o pé no mal. E Deus está dizendo, não faz isso não. Mas se eu e você não ponderarmos, se eu e você não avaliarmos, se eu e você não tivermos um coração ensinável para a palavra de Deus, para momentos de instrução e confronto, né, como temos num púlpito, para momentos de avaliação pessoal, ou quando estamos sendo acompanhados a nível de discipulado, de pastoreamento, ou quando estamos simplesmente admoestando ou encorajando uns aos outros, como qualquer crente deveria fazer, sem nenhuma preocupação, com nenhuma cadeia de comando aqui, nós estamos ponderando a vereda dos pés. Nós estamos tendo cuidado de não pisar fora da linha. Eu quero te encorajar hoje, querido, a não apenas avaliar seu coração, para que você participe conosco da ceia, mas eu quero te encorajar em nome de Jesus, a avaliar continuamente a sua vida, a colocar a sua vida em ordem. Talvez você precise de uma forma prática, sentar e escrever, seja no papel ou numa planilha eletrônica. Fazer uma avaliação, como está essa área da minha vida. E deixa eu te dar uma dica, você não avalia como está seu casamento sozinho. Porque para você a perspectiva pode ser uma, para o seu cônjuge pode ser outra. Você não avalia como está o relacionamento com seus filhos sozinho. A sua cabeça, a interpretação pode ser uma, e se eles tiverem liberdade de abrir o coração, pode ser outra. Mas nós precisamos trabalhar as áreas da nossa vida e dizer, eu vou colocar a minha vida em ordem. Tudo seja feito apropriadamente e com ordem. Tudo é tudo mesmo. Eu quero que você comece a orar, aí mesmo no seu lugar, falar com Deus. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, eu quero tomar uma postura de trazer ordem para a minha vida, de trazer ordem para a minha casa. Talvez seja a hora de se arrepender de algo diante do Senhor. Algo que esteja levando você a viver de uma maneira que não reflete essa ordem. Talvez seja a hora de se arrepender, pois está tendo uma atitude semelhante a de Ezequias. De tempo em tempo você ganha uma sobrevida, um fôlego, mas não está fazendo o que Deus quer que você faça. Nós precisamos entender que tão importante quanto estar firme na fé é manifestar ordem no nosso mundo. Ordem, né? Estou falando não apenas de organização, mas a ordem do próprio Deus, do Deus que é um Deus de ordem. A ordem que reflita o cumprimento dos seus princípios, o andar nos seus planos e nos seus propósitos. Em nome de Jesus.